Olá, tudo bem? Meu nome é Robson Vinícius Cordeiro, eu sou professor licenciado em Filosofia e Pedagogia, sou também mestre e aluno do doutorado em Educação em Ciências e Matemática do Instituto Federal do Espírito Santo, campus Vila Velha, e venho dar a minha contribuição para o curso de Filosofia da Ciência, abordando um pouco do pensamento de Iri Lakatos e os programas científicos. Lakatos nasceu Iri Lipschitz, em uma família judia em Debrecen, na Hungria, em 1922. Ele graduou-se em matemática, física e filosofia lá na Universidade de Debrecen. Para evitar a perseguição nazista dos judeus, mudou seu nome para Imre Molnar. A título de curiosidade, a mãe e a avó de Lakatos morreram inclusive em Auschwitz. Ele se tornou um comunista ativo durante a Segunda Guerra Mundial. Ele mudou seu sobrenome mais uma vez para Lakatos em honra ao general húngaro Géza Lakatos, que em agosto de 1944, junto com seus apoiadores, derrubaram o governo pró-alemão, sendo nomeado primeiro-ministro da Hungria. Por sua aproximação também com os aliados da Segunda Guerra e pela recusa em apoiar a política de deportação dos judeus, Géza tornou-se um alvo do exército alemão, que sequestrou inclusive seu filho e, sob chantagem, se viu obrigado a abdicar do cargo para salvaguardar sua vida e a vida de seu filho. Por isso, Iri Lakatos optou pelo uso desse nome. Depois da guerra, ele continuou seus estudos de doutorado na Universidade de Debrecen em 1948. Depois de a União Soviética invadir a Hungria, em novembro de 1956, Lakatos voou para Viena e chegou mais tarde à Inglaterra. Ele doutorou-se em filosofia em 1961, na Universidade de Cambridge. Em 1960, ele foi nomeado para um lugar lá na London School of Economics, onde trabalhou nos seus escritos sobre filosofia da matemática e filosofia da ciência. O departamento de filosofia, inclusive, incluía Karl Popper entre os seus associados, pessoa de quem Lakatos foi aluno e colega de trabalho. Permaneceu em Londres até morrer repentinamente em 1974 com uma hemorragia cerebral, tendo apenas 51 anos. As obras de Lakatos são 4. Crítica e o Crescimento do Conhecimento, em tradução literal, que foi publicada em 1970 em coautoria com Alan Musgrave. Provas e Refutações, de 1976. A Metodologia dos Programas de Pesquisa Científica, de 1977. E Matemática, Ciência e Epistemologia, de 1978. O livro Provas e Refutações, publicado depois de sua morte, ele é baseado no trabalho de doutorado em filosofia apresentado na Universidade de Cambridge e tem influências da dialética de Hegel e de Marx, da teoria do conhecimento de Karl Popper e do trabalho do matemático George Apolia. Mas qual é a ideia central do pensamento de Lakatos? Correndo o risco de reducionismo, eu vou destacar aqui a seguinte frase desse filósofo da ciência. A ciência foi e deveria ser uma competição entre programas de pesquisas rivais. E o que tal ideia traz de novo para o cenário científico? Lakatos se coloca a analisar o falsificacionismo, uma teoria filosófica da ciência proposta pelo filósofo Karl Popper, que partia do pressuposto de que a ciência não pode ser confirmada ou comprovada, mas pode ser falsificada. De acordo com o falsificacionismo, uma teoria científica deve ser formulada de maneira a ser passível de testes e refutações. Em outras palavras, uma teoria científica deve ser formulada de tal maneira que possa ser falseada por meio de observações ou experimentos. Porém, Lakatos identifica que existem diferentes perspectivas desse falsificacionismo. O falsificacionismo dogmático, por exemplo, assumido por alguns cientistas e filósofos, como o caso de Alfred Ayer, um educador e filósofo britânico, proponente do positivismo lógico, tem como premissa fundamental que a ciência se desenvolve por conjecturas ousadas e falsificações infalíveis, com destaque para essa infalibilidade. O problema identificado é que a base empírica da ciência, todos os protocolos utilizados nas investigações, as proposições de observação, não são certos. Ou seja, não existem falsificações infalíveis ou incontrovertíveis, pois elas também podem estar equivocadas, pois a falsibilidade pode estar nas condições de experimentação e não na teoria em si mesma. De acordo com Popper, uma única observação ou experimento que contradiz uma teoria científica é suficiente para falsificá-la. No entanto,
Muitas vezes é possível encontrar várias explicações ad hoc ou ajustes na teoria para contornar a refutação inicial. Isso levantaria a questão de como determinar quando uma teoria deve ser abandonada ou quando apenas precisa ser modificada. Outra crítica ao falsificacionismo dogmático é de que nem todas as teorias científicas podem ser facilmente testadas ou falsificadas. Algumas teorias são formuladas de maneira a serem mais resistentes a falsificações diretas. Por exemplo, teorias que descrevem eventos históricos únicos, como a origem do universo, não podem ser submetidas a testes repetidos e controlados. Nesses casos, a falsificação direta pode ser impraticável, mas isso não significa que a teoria não seja científica ou não possa ser válida. Por outro lado, Lakatos também observa a existência de um falsificacionismo metodológico, porém ingênuo. Nesse caso, apesar do entendimento de que a base empírica da ciência não é infalível, assim como não são incontrovertíveis as hipóteses auxiliares que servem de controle e das proposições feitas para a solução dos problemas de interesse, há uma ingenuidade latente aqui, pois se concebe o desenvolvimento da ciência como uma série de duelos sucessíveis entre uma teoria e os fatos. Para Lakatos, uma teoria não é descartada quando um fato a contradiz, mas somente quando a comunidade científica tem uma teoria melhor. No caso, a mecânica de Newton, por exemplo, só foi rejeitada mediante a teoria de Einstein. Para isso, Lakatos lança a mão de uma nova forma de compreender a história da ciência. Ele fala de um falsificacionismo metodológico sofisticado, que ao invés de descrever teorias em competição, trata de programas científicos de pesquisa como sucessões de teorias. O falsificacionismo sofisticado reconhece os desafios e as críticas do falsificacionismo de Popper e busca abordá-los fornecendo uma estrutura mais flexível para o desenvolvimento do conhecimento científico. Uma das principais melhorias introduzidas pelo falsificacionismo sofisticado é a ideia de que as teorias científicas não são refutadas apenas por observações individuais ou experimentos isolados. Em vez disso, passa a considerar que uma teoria é avaliada em termos de seu desempenho geral em relação a um corpo de evidências acumulados ao longo do tempo. Dessa forma, uma teoria pode ser considerada científica, válida, enquanto continuar a fornecer explicações abrangentes e bem-sucedidas dos fenômenos observados. Outro aspecto importante do falsificacionismo sofisticado é o reconhecimento de que a ciência não opera apenas com teorias isoladas, mas também com programas de pesquisa mais amplos. Esses programas de pesquisa incluem não apenas as teorias em si, mas também suposições auxiliares, hipóteses, métodos experimentais e outros elementos que estão envolvidos na prática científica. Assim, em vez de avaliar uma única teoria isoladamente, o falsificacionismo sofisticado considera a avaliação dos programas de pesquisa mais abrangentes. No falsificacionismo sofisticado, o progresso científico é visto como um processo complexo e contínuo, no qual as teorias são constantemente refinadas, modificadas ou abandonadas com base nas evidências e nos resultados das investigações científicas. Em resumo, podemos dizer que um programa de pesquisa é uma sucessão de teorias que se desenvolvem a partir de um núcleo central. Por decisão metodológica, o núcleo central se mantém infalsificável ou protegido pelo cinturão. Por exemplo, o copernicanismo, o mecanismo de Descartes ou de Newton, a teoria evolutiva de Darwin, todos esses programas possuem um núcleo central. No copernicanismo, por exemplo, o núcleo central é o Sol está no centro do universo, uma tradução literal para heliocentrismo. O núcleo central se protege da refutação da falsificabilidade por meio de um cinto protetor de hipóteses auxiliares e pela heurística, podendo ser negativa, buscando entender quais caminhos evitar, e positiva, quais caminhos seguir. Nós vamos entender melhor esse movimento. Na heurística positiva, há uma busca por evidências e resultados que confirmem as previsões e suposições fundamentais de um programa de pesquisa. Nesse sentido, os cientistas trabalham para encontrar dados que sustentem a teoria em questão, fortalecendo assim um programa de pesquisa. Eles se debruçam em produzir, criar, encontrar proposições de hipóteses auxiliares que sejam testáveis e que possam corroborar, defender, proteger a teoria principal. Na heurística negativa, por outro lado, há uma busca por anomalias, contradições ou resultados que refutam
refutem as previsões do programa de pesquisa. Há uma busca por fragilidades no programa. Lakatos argumentava que a ciência avança não apenas por meio da confirmação, mas também por meio da tentativa de refutação. Quando uma teoria enfrenta desafios ou inconsistência, os cientistas são incentivados a modificar ou reformular o programa de pesquisa, propondo novas hipóteses auxiliares ou ajustando a teoria principal, ou seja, reforçando o seu cinturão. Nesse sentido, a heurística é um poderoso aparato para a solução de problemas que, com o auxílio de sofisticadas técnicas matemáticas, digere as anomalias e as transforma em evidência positiva. Vamos ver um exemplo. Lakatos, em A Metodologia dos Programas de Pesquisa Científica, cita o seguinte caso. Diante da hipótese de um planeta que não se move exatamente como deveria, o programa de pesquisa newtoniano se protegeria dos ataques de falsibilidade por meio de uma heurística negativa, argumentando questões como a refração atmosférica ou a propagação da luz nas tempestades magnéticas, e numa heurística positiva. Poderia inventar, por exemplo, um planeta até então desconhecido e calcular sua posição, massa e velocidade na tentativa de manter intacto o núcleo central desse programa, ou seja, as 3 leis da mecânica e a lei da gravitação. Isso se dá porque a ciência newtoniana não é apenas seu núcleo, mas também é composta por um vasto cinto protetor com hipóteses auxiliares que o protegem de refutações apressadas. Vamos observar um esquema para entender melhor essa ideia. Observe o modelo proposto por Ferreira, Villani e Baroli. Chalmers explica que o núcleo irredutível ou firme, ou ainda central de um programa, é mais do que qualquer outra coisa ou a característica que o define. Ele assume a forma de alguma hipótese teórica, muito geral, que constitui a base a partir da qual o programa deve se desenvolver. Ao seu redor está o cinturão protetor, composto por suposições auxiliares, hipóteses adicionais e regras metodológicas. Esses elementos do cinturão protetor são responsáveis por lidar com anomalias ou observações que não se encaixam perfeitamente na teoria principal. O cinturão protetor permite que uma teoria científica seja modificada e ajustada em resposta a evidências contraditórias sem abandonar completamente a teoria principal. Em vez de simplesmente refutar a teoria, as anomalias podem levar a mudanças nas suposições auxiliares ou reformulações da teoria para acomodar as observações inconsistentes. Assim, o programa de pesquisa científica se desenvolve e evolui ao longo do tempo, incorporando as mudanças necessárias para lidar com os desafios encontrados. Nesse sentido, temos uma heurística positiva com sugestões que vão orientar as modificações do cinturão protetor, mas temos também uma heurística negativa que atua na proteção de uma falsibilidade apressada mediante alguma anomalia. Essa abordagem do cinturão protetor reconhece que as teorias científicas são complexas e abrangentes e não podem ser facilmente refutadas por um único resultado experimental ou observação isolada. Em vez disso, as teorias são protegidas e modificadas dentro do contexto mais amplo de um programa de pesquisa. Essa abordagem nos permite um novo olhar para os programas de pesquisa, pois passa a ser entendido que os programas de pesquisa, cada um com seu núcleo central, tenazmente defendido com seu cinto protetor e com seu aparato para resolver problema, apresentam problemas não resolvidos e anomalias não assimiladas. Isso é comum a todo programa de pesquisa. E mais do que isso, todas as teorias nascem refutadas e morrem refutadas. Ou seja, embora as teorias possam ser modificadas e protegidas através do cinto protetor, Lakatos afirma que, eventualmente, todas as teorias enfrentarão desafios que não podem ser adequadamente resolvidos. Isso leva a uma acumulação de refutações externas, que são observações e evidências que não podem ser explicadas dentro do programa de pesquisa existente. Quando essas refutações externas se tornam muito numerosas ou fundamentais, a teoria é considerada falida e pode ser substituída por um novo programa de pesquisa mais promissor. Dessa forma, a ideia de que as teorias nascem refutadas e morrem refutadas em Lakatos refletem a natureza dinâmica e evolutiva da ciência. As teorias enfrentam constantemente desafios e são modificadas para acumular novas evidências. Mas essa última instância pode ser substituída quando confrontadas com refutações externas significativas. A questão passa a ser: como distinguir um programa de pesquisa científico ou progressivo
de um pseudocientífico regressivo. Para Lakatos, a mecânica newtoniana é um exemplo de programa de pesquisa progressiva, pois ele predizia fatos novos, fatos que não haviam sido imaginados ou que haviam sido contraditos por programas precedentes ou rivais. Vejamos um exemplo. Quando Newton publicou a teoria da gravitação em 1686, haviam duas teorias concorrentes sobre os cometas. Que eram sinais da cólera divina, da ira de Deus, avisando a sociedade de algum desastre. E 2, podiam ser corpos celestes que se moviam em linha reta, conforme afirmava Kepler. A teoria newtoniana vai apontar para o movimento hiperbólico, ou em parábolas, ou ainda em elipses ordinárias. Halley, então, calcula, com base no programa newtoniano, o aparecimento de um cometa, 72 anos depois, em um ponto específico do céu, e acerta. Dessa maneira, Lakatos está nomeando de um programa progressivo aquele que, 1. Possui um núcleo teórico sólido, oferecendo explicações abrangentes e bem-sucedidas de uma variedade de fenômenos, e esse núcleo teórico é considerado irrefutável, no sentido de que não é facilmente abandonado diante de anomalias ou refutações potenciais. 2. Deve abordar problemas cada vez mais complexos e desafiadores que não podem ser adequadamente explicados por programas concorrentes ou teorias rivais. E isso envolve a capacidade de fornecer soluções para problemas que antes eram inexplicáveis. 3. Está aberto a mudanças em suas suposições auxiliares, pois essas mudanças ajudam a acomodar anomalias ou refutações potenciais dentro do programa, permitindo que ele se adapte e evolua. E 4. Seja capaz de fazer novas previsões e testar essas previsões com sucesso. Ou seja, as previsões devem ser confirmadas por evidências empíricas. Por sua vez, Lakatos vai citar o marxismo como um programa de pesquisa regressivo ou degenerativo. Para ele, no programa de pesquisa regressiva, as teorias são inventadas apenas com o fim de acolher os fatos conhecidos. O marxismo, por exemplo, predisse o empobrecimento da classe operária, predisse a revolução socialista em sociedades industrialmente mais desenvolvidas, predisse a ausência de conflito entre países socialistas. No entanto, todas essas predições faliram. Lakatos vai dizer que os marxistas explicaram essas falências pelo bom senso do depois, para se proteger dos fatos. 1. Para a melhoria da vida da classe operária, eles citavam o imperialismo. No caso da primeira revolução socialista que se deu na Rússia, eles citam o fato da Rússia ser industrialmente atrasada. E eles vão tentar buscar explicações para o conflito russo-chinês. Em suma, um programa regressivo ou degenerativo, de acordo com Lakatos, vai ser caracterizado por falta de heurísticas positivas, mudanças ad hoc excessivas, predições, falhas e estagnação ou retrocesso. Esses programas não conseguem avançar cientificamente e não contribuem para o desenvolvimento do conhecimento científico. Diante disso tudo, uma nova pergunta vai se destacar. Como ocorrem as evoluções científicas? Lakatos vai dizer que, primeiro, se houverem dois programas de pesquisas rivais, um progressivo e um regressivo, os cientistas tendem a aderir ao programa progressivo, mas não há nenhuma desonestidade em aderir a um programa regressivo e tentar torná-lo progressivo. Mas é preciso entender que não há uma racionalidade instantânea à metodologia dos programas científicos de pesquisa, como entendia Popper. Podem levar decênios para que um programa se torne empiricamente progressivo. Nesse sentido, a crítica não é um abatimento do programa, mas sempre carrega um sentido construtivo, pois não há refutações a uma teoria melhor. Lakatos considera que Kuhn erra ao considerar as evoluções científicas como imprevistos e irracionais, mudanças de ponto de vista, pois, em geral, o que ocorre é de um programa de pesquisa progressivo substituir um regressivo. Assim, a revolução científica ocorre quando um programa de pesquisa progressivo é substituído por um programa rival mais bem-sucedido. Essa substituição não ocorre simplesmente por causa de uma mudança de paradigma, mas é baseada em critérios científicos, como a capacidade do novo programa de resolver problemas e fazer previsões confirmadas. Lakatos também enfatizou que uma revolução científica não implica necessariamente a rejeição completa do programa de pesquisa anterior. Elementos do programa progressivo podem ser incorporados ao novo programa desde que sejam modificados ou reinterpretados para se adequarem às novas condições. Dessa forma, há uma continuidade e uma acumulação de conhecimento científico ao longo do tempo.
Portanto, a história da ciência é e deveria ser história dos programas de pesquisa em competição, pois a ciência é um campo de batalha para os programas de pesquisa, ao invés de teorias isoladas. Em suma, Lakatos propôs uma visão mais dinâmica e flexível da prática científica, na qual as teorias científicas são vistas como programas de pesquisa que evoluem ao longo do tempo. Ele argumentou que as teorias não devem ser simplesmente refutadas por observações contraditórias, como foi proposto por Popper, mas são protegidas por um cinturão protetor, composto por suposições auxiliares e regras metodológicas. Esses elementos permitem que as teorias sejam modificadas e ajustadas em resposta às evidências desafiadoras, em vez de serem descartadas imediatamente. Além disso, Lakatos introduz a distinção entre programas de pesquisa progressivos e degenerativos ou regressivos. Ele enfatizou a importância de programas progressivos que demonstram um progresso contínuo na resolução de problemas científicos e no desenvolvimento do conhecimento, em contraste com programas degenerativos ou regressivos que entram em estagnação ou retrocesso. Essa abordagem de programas de pesquisa oferece uma visão mais complexa e realista do empreendimento científico, reconhecendo que as teorias científicas elas são construções humanas que evoluem e se adaptam com o tempo. Ela também ressalta a importância de que estratégias heurísticas das suposições auxiliares e da acumulação do conhecimento na prática científica. Dessa forma, a contribuição de Lakatos para a filosofia da ciência está na sua abordagem dos programas de pesquisa científica, que permitiu a compreensão mais refinada do processo de desenvolvimento científico e da relação entre teoria e evidência. Sua visão oferece um quadro conceitual que ainda é discutido e influente na filosofia da ciência contemporânea. Para essa apresentação, nós utilizamos como referência os textos de Chalmers, que é Ciência Final, de Ferreira, Villani e Baroli, Lakatos, um referencial para se pensar a produção e a sustentação docente, o próprio texto do Lakatos, La Metodologia de los Programas de Investigação Científica, e o livro História da Filosofia, volume 7, de Reale e Anseri. Muito obrigado e até a próxima.